Olá pessoal, tudo bem? Sou a doutora Priscila Finotto, pediatra, e vamos falar um pouquinho sobre a nutrição infantil. Então, o alimento é um dos principais fatores determinantes na saúde da criança, principalmente no seu primeiro ano de vida, né? Que a gente vai evitar uma alteração na nossa programação metabólica na fase adulta. Então, isso é um dos motivos que a gente tem que se manter sempre atualizado e um conhecimento correto acerca do assunto. A gente não precisa ser um expert em nutrição, mas precisamos ter uma boa qualidade de vida, alimentos saudáveis e adequados em todas as etapas da vida. E as fases iniciais do desenvolvimento humano são influenciadas por fatores nutricionais, metabólicos, que vão levar a efeito a longo prazo. Porque a gente sabe que uma alimentação inadequada, alimentos não saudáveis, vão favorecer a obesidade infantil, osteoporose, diabetes mellitus, hipertensão arterial, né? Dislipidemias, que é o aumento do colesterol e do triglicérides, assim como doenças arteriais coronarianas. Então, a gente sempre orienta os papais que de 0 a 6 meses, o ideal é que todo bebê tenha acesso ao leite materno. Aqueles que as mães não podem amamentar ou que têm uma baixa produção de leite, são introduzidas as fórmulas também. A partir dos 6 meses, a gente começa a orientar as mamães a respeito da introdução alimentar, né? Onde a gente passa as orientações quanto à introdução das frutas, que devem ser amassadas ou raspadinhas. Aí, alguns dias, a gente introduz a papinha de sal, onde essas crianças devem fazer a ingestão de carne, que é uma proteína, né? O ovo também. Então, não é o caldinho da carne, não, pessoal. Tem que colocar o arroz, o caldinho do feijão, a carne amassadinha e os legumes. Lá para os seus 9, 11 meses de vida, o bebê já vai começar a consumir um alimento com consistência mais da família. E com 11 meses, normalmente, é a alimentação familiar. Então, é muito importante todos esses detalhes, além da complementação da vitamina D e do ferro até os 2 anos de vida. Já na fase pré-escolar, que compreende dos 2 anos até os 6 aninhos incompleto, ela é caracterizada por uma estabilização, né? Tanto do crescimento pondero-estatural como do ganho de peso. Então, por que essas crianças não comem tanto como as mães desejam? Justamente por conta disso, porque o seu gasto energético está menor. Então, nessa fase do desenvolvimento, há uma menor necessidade da ingestão de alimentos. E a criança desenvolve muito a capacidade de selecionar alimentos. Porque a partir dos sabores, das experiências sensoriais, das cores e das texturas, é que elas vão começar a fazer escolhas e ser influenciadas no seu padrão alimentar do futuro. Nessa faixa etária também, as crianças já começam a escolher os alimentos e sofre forte influência dos hábitos alimentares da família. Então, as formas que essas crianças observam ou que elas imitam, né, tanto o familiar como outras pessoas que têm convívio com ela, vai influenciar no futuro dela. E elas podem apresentar uma certa recusa alimentar, isso é muito comum nessa faixa etária, né? Então, a gente também observa uma relutância em consumir novos alimentos prontamente. E para que isso a gente tente modificar, a gente precisa insistir, né, na introdução desses alimentos que ela se recusou. Normalmente, a gente orienta os papais a estimularem de 8 a 10 vezes, em momentos diferentes e em diversos tipos de preparações, para que eles tentem se adaptar a esse novo alimento. E também é muito importante que a gente esclareça que a gente não deve introduzir o alimento, né, de forma coerciva. Por quê? Quando a gente estimula o prazer do alimento, sem impor essa aceitação obrigatória, se torna muito mais prazeroso o ato de comer nessa fase. Então, as chances do alimento ser recusado é bem menor, né? Então, atitudes excessivamente autoritárias, permissivas, dificultam o estabelecimento de um mecanismo saudável para o controle de uma ingestão de alimento de forma adequada. A gente também tem que falar um pouquinho da fase escolar, que compreende dos 7 anos aos 10 incompleto, que é caracterizado por um período totalmente oposto, é um boom, né? Eles têm um apetite voraz, o metabolismo dele é muito mais acelerado do que o do adulto, ele demanda muito mais consumo de alimentos, de gasto energético. Então, aí sim, os pais adoram essa fase, porque a criança literalmente come.
Já na adolescência, que é uma fase de transição e é dotado de peculiaridades tanto físicas, sociais, emocionais, a gente também tem que se preocupar, tanto com os cuidados nutricionais como com a alimentação. Lembrando que essa fase é uma fase onde a gente precisa tanto da atenção do pediatra, como dos pais, da sociedade, da escola, né, e dos amigos. Qualquer dúvida, o pediatra está lá para tirar para vocês. Um beijinho, tchau, tchau!